A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, realiza neste momento uma consulta popular na internet para discutir a regulamentação dos cigarros eletrônicos. Muitos países já estabeleceram regras para esses produtos que hoje são proibidos no Brasil. Especialistas afirmam que a regulamentação estabelece normas para tornar o consumo mais seguro, inclusive, por exemplo, tirando o acesso dos vapes das crianças. Para alguns, o cigarro eletrônico também pode ajudar nas políticas de redução do consumo de nicotina. Por trás dessa fumaça toda, a dúvida. O que exatamente está sendo consumido? Uma pergunta difícil de responder nos dias de hoje. Os cigarros eletrônicos entram no país ilegalmente. E, na maioria das vezes, pela fronteira com o Paraguai. O maior medo por exemplo, de nós que fumamos, é que a gente percebe se é falso ou não. Agora, o falso, você não consegue nem saber o que tem ali dentro, né? Você não sabe, não tem índole nenhuma. Os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil, mas facilmente encontrados e também consumidos. Por não serem regulamentados, eles geralmente vêm assim, embalagens pequenas, sem rótulos, ou seja, é impossível saber exatamente o que tem aqui dentro, embalagens sempre coloridas para chamar a atenção e com sabores bastante fortes e doces para atrair principalmente um público mais jovem. Nossas equipes flagraram os dispositivos eletrônicos sendo vendidos livremente. Você tem do Viper aí? Você quer recarregável ou quer descartável? Caso seja regulamentado no Brasil, o cigarro eletrônico passará a ter regras. Poderá ser produzido aqui mesmo, no país, por grandes empresas, seguindo a legislação sanitária. Obrigatoriamente terá rótulos, com quantidades de substâncias estabelecidas e respeitadas, o que aumenta a segurança do produto, além de definição de pontos de vendas e de idades para os consumidores. Em muitos países, depois da regulamentação, o cigarro eletrônico passou a ser um aliado contra o tabagismo, já que são vistos por alguns especialistas como alternativa para diminuir o nível de nicotina no corpo. Dentro dos aparelhinhos, é possível dosar as quantidades que vão ser consumidas. A Suécia, por exemplo, está prestes a se tornar a primeira nação da Europa livre do tabagismo, quando menos de 5% da população consome os cigarros tradicionais. As autoridades alegam que isso só foi possível ao incentivar a troca pelos cigarros eletrônicos legalizados. No Japão, 25% dos fumantes adultos adotaram os vapes regulamentados como estratégia para reduzir o tabagismo. Já na Inglaterra, o Ministério da Saúde divulgou estudos em que os vaporizadores aparecem como menos prejudiciais ao organismo do que os cigarros comuns. Nós sabemos agora que os cigarros eletrônicos são úteis e ajudam as pessoas a pararem de fumar, diz esse professor da Universidade de Londres. Depois que os vaporizadores foram legalizados no Reino Unido, David montou uma loja só com os vapes. Aqui é possível saber exatamente o que tem dentro de cada um e até decidir quanto de nicotina o cliente quer consumir. Eu diria que 75% dos meus clientes pararam de fumar com sucesso e em seguida também reduziram a vaporização. Eles tentam passar de 12 miligramas de nicotina para 6 ou 3 miligramas, eventualmente até chegar a 0. As chances são bastante altas de parar de fumar. No entanto, depois da liberação dos cigarros eletrônicos, o número de crianças que usam vaporizadores nos últimos 3 anos triplicou no Reino Unido. Recentemente, uma britânica de 12 anos sofreu um colapso pulmonar e ficou 4 dias em coma. Ela conseguiu se recuperar, mas terá sequelas a longo prazo. O caso teve repercussão nacional e levou o governo britânico a abrir uma consulta pública
sobre como combater o tabagismo e a vaporização infantil. A partir desta consulta, o governo publicou no fim de janeiro algumas medidas, como a proibição de vapes descartáveis, a restrição de sabores dos vaporizadores, a produção de embalagens mais simples e menos atraentes visualmente, e a mudança na exibição dos vapes nas lojas. O governo também aplicará novas multas às lojas que venderem vapores ilegalmente às crianças. Quase 70% dos pais, professores, profissionais de saúde e do público em geral apoiaram a medida. Esse é um compromisso do governo que pretende criar a primeira geração livre de fumo e introduzir legislação para que as crianças que completem 15 anos este ano nunca possam comprar legalmente o tabaco. E o governo afirma: o uso dos vapes é destinado a adultos. É em cima desses resultados que muitos médicos brasileiros esperam convencer o governo e a sociedade a regulamentar os cigarros eletrônicos por aqui. Lembrando que o ideal não é fumar cigarro nem dispositivo eletrônico. O ideal é não usar nada disso. Porém, aquelas pessoas que já fumam e que não querem parar de fumar, não vão parar de fumar, é melhor que elas troquem por um dispositivo eletrônico, claro, desde que certificado pela Anvisa. A Thaís começou a fumar os cigarros eletrônicos para abandonar os tradicionais e na esperança de diminuir o nível de nicotina. No caso dela, vem dando certo. Se eu acendo um cigarro, às vezes eu tô com vontade de dar um trago no cigarro. Eu acabo fumando o cigarro inteiro porque é um hábito. Então, se isso acontece eu estando com o vape, às vezes eu dou 1, 2 tragos e já guardo na bolsa porque já passou a vontade. O vape pode funcionar como o que a psicologia chama de redução de danos. Um conjunto de princípios e de políticas públicas que ajudam a diminuir o mal causado por comportamentos nocivos à saúde. Combater o tabagismo aos poucos, reduzindo o uso lentamente. É como pensa essa psicóloga especialista em dependência química. A redução de danos é uma abordagem muito mais amigável, ela é muito menos assustadora do que a gente dizer para a pessoa simplesmente você tem que parar de fazer uso dessa substância. Eu vejo que as pessoas entendem os dispositivos eletrônicos como uma redução de danos e como uma possibilidade real e concreta de elas, enfim, pararem ou de fumar ou de diminuírem os danos que têm com o uso do cigarro tradicional. Se pelo olhar de alguns especialistas, o cigarro eletrônico é um parceiro, para outros, ele é um retrocesso. Não é possível que nós tenhamos de volta todo esse apelo de novo para os nossos jovens, criando novamente para o futuro uma dependência, doentes pulmonares crônicos, tudo que nós lutamos para barrar ou conseguir diminuir nos últimos anos. O governo brasileiro abriu uma consulta pública na internet para que a população possa se manifestar sobre o assunto e apresentar propostas e dividir informações sobre a possibilidade de regulamentar os cigarros eletrônicos por aqui. Exatamente como mais de 100 países já fizeram. Eu acho que países como o Brasil podem realmente se beneficiar ao observar o que aconteceu no Reino Unido e em alguns outros países, como a Nova Zelândia e o Canadá. Acho que eles realmente têm a oportunidade de aprender com todas essas evidências. E atenção, porque a consulta pública sobre cigarros eletrônicos está aberta, mas termina hoje. Para participar, basta acessar o site gov.br/Anvisa.